Hoje vamos fazer uma pausa na série que estamos a abraçar da primeira carta de João. E esta pausa vai continuar, porque hoje vamos fazer uma pausa específica para um tema que tenho trabalhado e que vos quero apresentar, mas depois vamos entrar no Advento. A partir da semana que vem vamos entrar no Advento e vamos ter uma nova série de mensagens dedicada ao facto de sermos luz. No fundo, nós somos chamados a ser luz. Vamos continuar com o tema do aniversário e vamos ver 4 exemplos, 2 homens e 2 mulheres que foram tocados pela imagem de quem seria Jesus sem ele ter nascido. E como é que, mesmo sem Jesus ter nascido, aqueles homens e aquelas mulheres se comprometeram simplesmente com a ideia daquilo que não viam. Então, nos próximos domingos vamos falar sobre como nós podemos ser moldados pela fé daqueles que creem sem ver. Mas hoje vamos fazer uma pausa na primeira carta de João para falar sobre um texto então que tenho vindo a trabalhar. Há cerca de 2 meses nós tivemos a nossa Assembleia Geral e havia muito que decidir. E na realidade, naquele momento eu disse à igreja que não sabia como é que poderia ser vosso pastor, no sentido de como é que vos podia pastorear. Como é que eu vos podia levar para mais perto de Jesus do que aquilo que estava a levar, porque não sabia como fazê-lo. Não era como se os nossos corações não estivessem em sintonia, como se aquilo que eu desejava e aquilo que a igreja caminhava não fosse a mesma coisa. E isso estava-me a deixar realmente destroçado por dentro. Porque não há muitas coisas piores para um pastor do que saber que aquilo que está a dar, aquilo que está a tentar construir com a comunidade não está a funcionar. É porque a Bíblia é muito clara em relação aos seus líderes. Se os líderes não oram, se os líderes não aproximam a igreja de Cristo, são eles que serão julgados por aquilo que não fizeram. Então, nesse momento, realmente, eu disse à igreja, ouçam, eu não sei. Nós vamos continuar a caminhar, mas eu não sei como é que vos vou pastorear no futuro. Depois tivemos a Assembleia Geral e muita coisa aconteceu depois da Assembleia Geral. E não aconteceu somente fora de mim, aconteceu principalmente dentro de mim. Então hoje eu quero partilhar o que aconteceu em mim nos últimos 2 meses, mas que tenham noção que aquilo que vou falar não é para que olhem para mim, mas é que olhem para o texto. E por aquilo que Jesus já está a fazer na comunidade e aquilo que Ele quer fazer. Então é muito menos uma autoajuda, um momento em que se vão sentir motivados, é uma chamada à conversão. Então peço-vos que possam abrir a Bíblia e vamos ler o texto. E se nós sabemos que o Senhor está presente neste lugar, então ao lerem a Bíblia, nós temos que saber que é Ele que está a falar. Eu sei que estamos habituados a que o Luís leia a Bíblia, o Diogo leia a Bíblia, o Rui leia a Bíblia em púlpito, mas o que nós estamos a ler é a palavra de Deus. Então deixem-se emocionar pelo texto. Identifiquem-se com o texto. É isso que vos convido a fazer nesta hora. Convido-vos a ler então Lucas 5, 1 a 11. Eu vou ler na versão O Livro. Em certa ocasião, estando a pregar na praia do mar da Galileia, rodearam-no grandes multidões para ouvir a palavra de Deus. Notando que havia 2 botes vazios à beira da água, enquanto os pescadores lavavam as redes, Jesus entrou num deles e pediu a Simão, o dono, que o empurrasse um pouco para o largo, para que dali pudesse falar ao povo.
quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: agora saiam para onde o lago é mais fundo e lancem as redes, pois apanharão muitos peixes. Senhor, respondeu Simão, fartámos de trabalhar toda a noite sem conseguir apanhar nada. Mas, já que assim o dizes, vamos tentar de novo. E desta vez, as redes ficaram tão cheias que começaram a rasgar-se. Ao ouvirem-no gritar, pedindo ajuda, os companheiros vieram noutro bote e, em breve, as duas embarcações estavam em risco de se afundarem com a carga de peixe. Quando Simão Pedro percebeu o que tinha acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois estava pasmado com a abundância de peixe. Tal como os companheiros e também os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus disse a Simão: não te preocupes, porque daqui em diante serás pescador de pessoas. Eles puxaram os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram-no. Querido Pai, que nesta hora, ao escutar a Tua palavra, discutimos realmente a Ti. Que em nós o Teu Espírito possa quebrar todas as barreiras que nos impedem de Te escutar, de Te ver. Nós queremos ver-Te, Senhor Deus, não queremos apenas conhecer as histórias, queremos ver-Te e sermos transformados por Ti através de Jesus Cristo. Então, Senhor Deus, que sejas Tu a falar-nos, Tu a guiar-nos, Tu a transformar-nos. Entregamos-te a nossa vida nesta hora. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. O texto de hoje é um texto que vai nos colocar diante de Jesus. E vai nos colocar Jesus nesta altura teria cerca de 30 anos. E entre os 12 anos de Jesus e os 30 anos, nós não sabemos realmente grandes coisas. Não há muito que saibamos. Aliás, olhando para o texto bíblico, não sabemos realmente nada. Se olharmos para outras fontes, há várias fontes que nos falam de como Jesus viveu durante este tempo, mas olhando para o texto bíblico, que é onde nós nos agarramos, nós realmente não sabemos nada. A partir dos 12 anos, Jesus desaparece, ou no sentido de o texto não nos diz o que é que ele vai fazer, o que é que ele faz, e chega então aos 30 anos. E então é extraordinário, porque Jesus, quando chega com 30 anos, ele chega com todo o gás. E nós ainda, se olharem para trás, é só um capítulo. São poucos versículos. E Jesus já foi batizado por João Batista, que João não queria batizar, realmente. E eu compreendo, João, como é que vamos batizar aquele que nos devia batizar a nós? Como é que vamos dar dignidade àquele que nos devia dar dignidade a nós? Como é que nos vamos aproximar e tentar impor as mãos sobre aquele que nos vem salvar? Eu compreendo, João, provavelmente eu também ficaria um pouco nervoso com o que está a acontecer naquele momento, mas João batiza Jesus. Logo a seguir, Jesus é enviado pelo Espírito Santo para o deserto, e no deserto é tentado durante 40 dias e 40 noites, e durante 40 dias e 40 noites Jesus resiste à tentação, coisa extraordinária. Aqui ele é forjado, e no final do período de tentação, Jesus sabe aquilo que tem que fazer. Ele tem que pregar o Evangelho. A boa nova da salvação a todos aqueles que vão ao seu encontro de forma muito especial aos mais vulneráveis. Então Jesus anuncia a chegada do reino e vai à sua terra. Tudo isto acontece muito rápido e Jesus continua sozinho. Vai à sua terra, fala para as pessoas que o conhece, para o padeiro da aldeia, para a pessoa que cuida dos animais, para os vizinhos. Ele fala para aquelas pessoas que o conhece. As pessoas que o viram crescer e, no final, eles querem matá-lo. Porque não suportam a mensagem. E Jesus sai pelo meio da multidão e continua o seu caminho. E depois começa um ministério itinerante de pregação, cura de pessoas e expulsão de demónios. E tudo isto sozinho. Agora imaginem, quando isto acontece,
Quando aparece alguém que expulsa demónios, que cura a vida das pessoas, que prega o Evangelho, um Evangelho que traz transformação, as pessoas começam a segui-lo. É isso que vemos hoje no texto. Assim quer isto andar para a frente, João. Dá-me uma ajuda, carrega aí. Obrigado. Chegamos ao texto de hoje. Jesus caminha e há grandes multidões que o seguem. Sabem o que é uma multidão? Uma multidão é um grande número de pessoas. Várias multidões são vários grupos de muitas pessoas. Grandes multidões são grandes. É uma grande multidão multiplicada por muitas vezes. Ou seja, o que o texto está a querer dizer é que não era só um grupo que seguia Jesus. Vinham pessoas de toda a parte e vinham muitas pessoas de toda a parte para ouvir Jesus, porque sabiam que ali estava alguém que podia mudar as suas vidas. Quantas vezes nós nos dias de hoje não vamos à igreja muito pouco parecidos com estas multidões? Nós vamos porque é normal irmos. Não porque a necessidade é tanta de querer conhecer, de estar diante de Jesus, saber que a nossa vida pode ser transformada, que transformamos uma ida à igreja, seja esta ou outra qualquer, a um grupo de oração, como uma coisa banal. Vamos porque se espera ir. As pessoas não iam porque esperava que fossem. As pessoas iam porque queriam conhecer, ansiavam conhecer a pessoa que podia transformar as suas vidas. Então, havia grandes multidões vindas de toda a parte que vinham para conhecer Jesus. E Jesus começou a caminhar ao pé do Mar da Galileia. Na realidade, o Mar da Galileia é um lago. É um lago que tem como comprimento máximo 19 km e como largura máxima 13 km. É um lago. E Jesus caminhava à beira do lago. E as multidões eram tão grandes, comprimiam tanto de Jesus, que na realidade ele não conseguia falar com as pessoas. Porque só quem o escutava eram aqueles que eram mais fortes, aqueles que tinham mais capacidade de chegar perto de Jesus, aqueles que conseguiam impor-se sobre os outros, porque eles conseguiam furar e colocar uma barreira à volta de Jesus, porque esses sim tinham capacidade de chegar lá. Todos aqueles que eram mais vulneráveis, aqueles que não conseguiam, os doentes, não tinham como chegar, porque aqueles que eram mais fortes barravam a entrada para perto de Jesus. E nós temos batido nesta tecla muitas vezes. Muitas vezes a multidão não deixa que aqueles que realmente precisam se aproximem de Jesus. E temos de ter cuidado, porque muitas vezes a igreja é esta multidão. Coloca uma barreira à volta de Jesus, com aquilo que acha que Jesus deve ser, com a necessidade que acham que têm que escutar Jesus, e esquecem-se que o nosso papel, nós esquecemos que o nosso papel como igreja não é vir ao domingo à igreja. O nosso papel como discípulos de Jesus é ir ao mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura, para que as pessoas se convertam e conheçam Jesus. O problema é que metemos uma barreira tão grande à volta de Jesus que os necessitados vêm e eu tenho que ficar lá atrás. Porque não têm como chegar perto de Jesus. Porque nós criamos essa barreira. Nós criamos as barreiras às pessoas que são diferentes de nós. E se acham que não, pensem na pessoa mais hedionda que podem pensar sobre a face da terra, que existe ou que tenha existido. Vocês davam o vosso lugar no banco da igreja ou no ensino para que essa pessoa se sentasse? Abraçavam-no como alguém que precisa de conhecer Jesus? Então, nós como multidão temos os nossos estereótipos e aquilo que achamos que é digno ou não é digno. Graças a Deus, Jesus, quando vem dizer que todos nós estamos no mesmo barco da dignidade. E todos nós precisamos igualmente conhecer Jesus. Mas todos nós temos que dar espaço perto de Jesus para que aqueles que não conseguem lá chegar possam chegar sem as barreiras. Eles já têm as suas barreiras. Nós temos que aliviar essas barreiras para que as pessoas possam chegar e escutar diretamente Jesus. Então Jesus encontra-se na margem do Mar da Galileia, e quando as pessoas começam a apertá-lo, ele sente que não consegue falar com as pessoas. O que ele faz é ver dois barcos
à beira da água, que tinham passado a noite toda a pescar. E os pescadores estavam a tratar as redes, não sei se alguma vez viram isso, quando os barcos chegam, as redes têm que ser tratadas, há redes que se rompem, porque se apanha lixo, as redes vêm sujas, não podem ficar sujas, porque senão o sol vai corroer as redes com o tempo. Então eles tinham chegado depois de uma noite, e pescava-se à noite naquele tempo, porque o calor era imenso durante o dia, então eles tendiam a pescar mais à noite, chegaram e estavam a tratar as redes. Jesus chega com aquela multidão, e eles nem vão ver o que é que Jesus está a fazer, eles continuam a tratar das redes, porque o seu dia-a-dia impõe-se sob a presença de Jesus. Quantas vezes o nosso dia-a-dia não se impõe sob a presença de Jesus? Quantas vezes o nosso dia-a-dia, as nossas necessidades não se impõem e nós continuamos a fazer, Jesus está aqui ao nosso lado e nós continuamos a fazer o que temos que fazer porque achamos que se não fizermos a nossa vida vai desmoronar e nós não temos sequer cabeça para mais nada, ainda mais se passamos uma noite inteira a tentar fazer uma coisa que não corre bem e nós chegamos ao final da noite, ao final do dia e dizemos estamos estourados, não temos cabeça para mais nada. E assim estava Pedro e os companheiros, tinham passado uma noite inteira no lago e não tinham cabeça para mais nada porque tinham sido inundados pelo fracasso. O fracasso tinha tomado conta de Simão, Pedro e dos seus companheiros. E então Jesus, o texto diz, e peço que tomem atenção à palavra que se usa aqui, porque mais à frente não vai ser bem assim. Jesus pede a Simão Pedro que o leve para um bocadinho afastado da margem, para que, mais afastado das pessoas, a sua voz possa ser projetada para todos aqueles que, sendo mais débeis, tendo mais dificuldades, não se conseguem aproximar porque há barreiras pelo caminho. E então, Simão leva Jesus, e aqui, não sei se alguma vez repararam nisso no texto, Simão está na primeira fila do teatro. Está na primeira fila, ele vai estar a ver Jesus a pregar àquela multidão e não está no meio da multidão. Ele foi escolhido para estar no barco juntamente com Jesus e está a ver pela primeira vez Jesus a anunciar o Evangelho. Às vezes nós estamos perto de Jesus e esquecemos que é extraordinário podemos estar perto de Jesus. Ou seja, Simão, que não estava nem aí para Jesus, o que ele queria era tratar das redes e ir para casa, foi convidado a tomar o lugar primordial. E vamos depois conhecer ao longo da história que isto é apenas o começo do grande ministério de Pedro ao longo da vida. Então, eu não sei como é que é contigo, mas quando eu estou no meio de uma multidão eu distraio-me muito facilmente. Distraio-me porque o relógio treme, distrai-me porque a pessoa que está ao meu lado tosse, distrai-me porque passa uma mosca em frente do ecrã. É fácil nós distrairmos quando estamos no meio da multidão. Mas quando estamos face a face com alguém, a nossa atenção fica redobrada. E foi esta a possibilidade que Simão Pedro teve, estar face a face com Jesus. A atenção dele estava cativada pelo Mestre. Então, é bom estarmos em comunidade, é bom estarmos em grupo quando celebramos, mas não troquem o momento de estar a sós com Jesus por os momentos em que estão em multidão. É nos momentos que estão a sós com Jesus, no secreto do vosso quarto, ou seja, no silêncio e num lugar onde estão somente vós e Deus. É aí que acontecem os verdadeiros milagres. Porque o verdadeiro milagre dessa história, desta e de qualquer outra história, acontece no coração, não nas circunstâncias. E temos então Jesus a falar às pessoas, as pessoas a escutar, Pedro a escutar, e depois de falar à multidão, às grandes multidões, Jesus vira-se para Pedro e agora já não lhe pede. Agora manda. Agora vão de volta para o lago. Vão de volta para o lago onde fracassaram. Vão exatamente para o local onde tudo correu mal. Para a parte mais funda. E voltem a pescar. Voltem lá. Porque os peixes
vão vir e terão abundância, voltem para o sítio onde fracassaram. Agora imagine Pedro a pensar pelo menos duas coisas, deve ter pensado muitas mais. Mas duas eu consigo imaginar Pedro a pensar. Primeiro, temos que saber que Jesus era um mestre, ele ensinava, ele era um teórico. E quanto muito tinha aprendido a ser carpinteiro com o pai. Bem, um carpinteiro perceber de pesca e dar lições a alguém que sempre trabalhou no mar, eu devo achar que Pedro deve ter ficado pelo menos na dúvida, dizer, bem, senhor, eu faço isto mas já o meu pai fazia, quer dizer, eu conheço esta área como a palma da minha mão e nós não pescámos nada. E um carpinteiro vem-me dizer onde é que eu tenho que ir pescar. É mais ou menos, hoje não está cá, por isso posso me meter com ele, era mais ou menos do que aceitar as orientações para construir uma casa no oftalmologista. Quer dizer, pronto, há umas noções gerais, mas, quer dizer, não é bem aquilo que nós queremos, não é bem a pessoa que nós procuramos quando precisamos de ajuda para construir uma casa. Então, Pedro tinha passado a noite toda a pescar, os companheiros não tinham funcionado, e vem um mestre, um teórico, que quanto muito tinha crescido a aprender com o pai a ser carpinteiro, a dizer que ele agora tinha que ir e como é que devia pescar. Esta é a primeira coisa que eu acho que deve ter passado pela cabeça de Pedro, porque passa-me a mim muitas vezes quando escuto a opinião de pessoas que eu acho que me estão a falar de uma coisa que não é a área delas. Ou seja, eu tenho um preconceito para com aqueles que eu acho que não são experimentados e têm a técnica em determinada área. Eu faço isso muitas vezes. Eu vou-vos confessar. Quando alguém me dá uma opinião e eu acho que não é, eu não digo nada, mas depois vou ao meu amigo Google saber se aquilo é verdade. E imagino que Pedro, assim que ouviu Jesus, foi ao IPMA e foi ver as condições meteorológicas e saber como é que estavam as marés para saber onde é que haveria o peixe, para ver se aquilo tinha razão. Porque na realidade é isso que nós hoje... Bem, vou falar de mim, é isso que eu faço hoje muitas vezes. Eu tento confirmar para não perder tempo. A segunda coisa que me chama a atenção e que acho que deve ter deixado Pedro apreensivo foi o facto de ele ter realmente passado a noite a pescar. Ele passou ali uma noite inteira, estava completamente desgastado, não tinha apanhado uma única sardinha ou carpa, que eram os peixes que haviam naquele mar, sardinhas ou carpas, não havia uma única. Ele tinha passado ali o tempo, tinha-se desgastado, estava cansado, estava exausto, tinha sido duro, estava cheio de vergonha. Ainda mais, ele tinha vindo sem nada e entretanto chegam multidões que veem que ele andou uma noite inteira no barco e não pescou nada. As pessoas veem que os barcos estão vazios, ele está ali a lavar as redes, nem sequer quer saber de Jesus. Pronto para fechar a mala, ir para casa, descansar, enfiar-se na sua autocomisseração, enterrar-se na cama, descansar. E vem Jesus e diz-lhe: volta lá para o teu lugar. Volta para onde falhaste. Eu tenho vários destes locais na minha vida. Muitas vezes falho estrondosamente com a Xana. Falho imensas vezes com os meus filhos. Falho com os meus amigos. E falho com a igreja. E em tudo isto, eu sei que, principalmente, eu estou a falhar com Deus. Eu estou a falhar com o meu Papá Celestial, aquele que me diz o que é que eu devo fazer e como devo fazer, e eu teimo fazer como eu gosto. Ouçam, esta é a história que vos quero contar hoje. Ao longo dos últimos anos, eu coloquei esta igreja em oração. Os últimos 4 anos, quase 5. Eu coloquei a igreja em oração. E acredito que Deus me mostrou qual o caminho que esta igreja deve seguir. E por isso eu insisto tanto onde nós devemos chegar. O problema é que eu escutei qual era a meta, mas comecei a dar a minha opinião sobre o caminho. Ou seja, eu sei onde é que temos que chegar. Para mim é claro. Não sei, é como se pedisse ao Picasso para vos desenhar um mapa para chegar a um sítio que não conhecem e olham para aquilo e dizem, uau, se calhar não é bem aqui. E ter um GPS que vos diga onde chegarem. Eu sei onde é que nós temos que chegar. E não pedi ao Picasso para me pintar o caminho para lá chegar.
O problema é que depois do caminho eu decidi dar a minha opinião sobre como fazê-lo. Porque normalmente eu tendo a tentar ajudar Deus com aquilo que são as minhas capacidades inatas. Dizer, bem, se a meta é esta, como eu sou bom a ter ideias, sou bom a planear essas ideias, ou acho, e a conseguir recursos para as mesmas, então é fácil, agora é só dizer à igreja o que é que se tem que fazer, porque é fácil, para mim está super claro. O problema é que muito daquilo que eu vivo tem muito mais a ver com as minhas capacidades, com os meus talentos, com os meus dons, do que aquilo que Deus me disse para fazer. E sabe onde é que isso me levou? À frustração total. Eu estou ali, tive ali um tempo em que estava ali a lavar as redes e a única coisa que eu queria era arrumar as redes e ir para casa. E Jesus estava a pregar para as multidões e o que eu queria era ir para casa. Então, ainda que a meta estivesse clara, o caminho desanimou-me muito. E peço que eu, falando sobre mim, vocês possam pensar sobre vós. Em qual área que se sentem assim? É para me poderem acompanhar, porque senão vão estar só a ouvir uma história e não é isso que eu quero hoje. Amigos, a meta é importante, mas é o caminho que nos permite chegar à meta a dar frutos. Então, se nós temos a meta, seja ela qual for, o caminho é importante, porque se o caminho não for percorrido como Deus o diz, nós até podemos chegar à meta, mas os frutos não vão ser aqueles que Deus quer. Então comecei a desanimar. Pedro tinha uma meta, que era pescar peixe. Mas naquela noite não tinha pescado nenhum peixe e estava super frustrado. Agora era tempo de voltar para o lugar onde tinha gasto todas as forças, onde se tinha desanimado, onde estava desalentado, onde sabia que não havia nada porque eu já lá tinha estado, onde sabia que não havia forma da coisa melhorar, só podia piorar. E Pedro é mandado de volta para aquele lugar, para o local do fracasso. Quantas vezes vocês já foram mandados de volta para o local do fracasso? Só que desta vez, o que o texto diz é que Pedro não ia só. Ele ia debaixo da palavra de Jesus. E há uma grande diferença entre nós estarmos num lugar, colocando sobre nós aquilo que nós achamos que é a capacidade das coisas darem bem, e irmos a um lugar debaixo da palavra de Jesus. E tenham muito cuidado, porque hoje é muito comum nós dizermos, bem, eu não ouvi Deus, mas eu sei que Deus espera isto de mim. Tenham muito cuidado com estas afirmações. Nós nunca podemos achar que sabemos aquilo que Deus espera de nós. Deus ou nos fala ou não nos fala. Agora, nós acharmos que sabemos aquilo que Deus espera de nós porque é o mais lógico, Deus não se rege pela lógica humana. Senão não tinha enviado o seu filho para aquela cruz. Eu falhei no meu ministério na igreja, eu falhei com a Xana, eu falhei com os meninos, eu falhei com os meus amigos, simplesmente porque achei que a minha técnica e os meus talentos, quem eu sou, era suficiente para que as coisas corressem bem. E tenho que vos confessar, não é suficiente. Quem nós somos não é suficiente para nada. Só para nos levar para o caminho do fracasso. Agora, sempre que me apoiei em mim, eu queria alcançar o sucesso, mas o que encontrei foi a realidade dura da desilusão. Deus permitiu que eu fracassasse e usou o meu fracasso para depois fazer algo extraordinário, que já vamos ver a seguir. É que quando nós passamos pelo fracasso, nós temos duas opções. Realmente, fechar a mala e ir para casa
e afundar-nos na nossa miséria? Ou fazer aquilo que o texto diz para nós fazermos a seguir? É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque o texto diz que se nós fizermos isso, o que virá a seguir é a abundância. Qual é o teu lugar de vergonha? E se disserem que não têm um, estão a mentir principalmente a vocês mesmos. Porque não tenho que falar em voz alta. Eu não tenho sequer que ouvir qual é o vosso lugar de vergonha. Mas se estão neste momento a pensar, não, eu não tenho nenhum lugar de vergonha. Então Cristo não morreu por ti. Se nós não temos um lugar de vergonha, se não temos nada para nos arrepender, se achamos que fazemos tudo bem, lamento dizer-te, Cristo não morreu por ti. Agora, qual é o teu lugar de vergonha? Qual é o local ao que tens de voltar para deixar de fazer as coisas à tua maneira e passares a fazer da maneira que Jesus quer que tu faças? Qual é esse lugar? Qual é o lugar de fracasso? Qual é o lugar onde experimentam que não há forma das coisas correr bem? Qual é o relacionamento onde isso acontece? Qual é o investimento pessoal que vocês fizeram e que vos levou aí? Qual é o trabalho onde isso aconteceu? Qual é o passado onde isso aconteceu? Vejam, o resultado dessa obediência foi que as redes ficaram cheias. Ficaram tão cheias que começaram a rasgar-se com o peso. E estão recordados, é que para nós o texto bíblico é quase banal. Nós já não conseguimos ver aquilo que nos está a ser dito. Amigos, o local para onde estas pessoas foram foi exatamente o mesmo onde tinham estado antes e não pescaram nada. Nada, vieram de lá depois de uma noite sem nada e agora voltaram para o mesmo sítio. Pedro voltou para o mesmo sítio e as redes encheram-se de tal forma que ele não conseguiu, simplesmente com aquilo que tinha, abarcar tudo aquilo que estava a ser dado. Vocês compreendem o que é abundância? Abundância é isto, é quando Deus nos dá e tudo aquilo que é a nossa capacidade de entendimento e até de receber não é suficiente para abarcar aquilo que é recebido. Isso é abundância. E o texto vai dizer que foi tal a abundância que Pedro teve que chamar outro barco para o ajudar, porque aquilo que era seu não era suficiente. Quando nós escutamos a voz de Deus, quando nós fazemos as coisas de acordo com a vontade de Deus, não é só a coisa vai correr bem. Vai correr tão bem que nós não vamos conseguir abarcar só para nós aquilo que acontece. E vamos ter que chamar outros para estar perto daquilo que é dado por Deus. Então tenham muita atenção, porque se vocês acham que estão a ter uma boa vida, que estão a ser abençoados, não é abundância se vocês estão a guardar para vocês. Não é. Abundância é quando é dado de tal forma que nós não conseguimos guardar para nós e os que estão à nossa volta são incluídos naquilo que nos é dado por Deus. Isso é abundância. Abundância não é se vocês conseguem amar o vosso esposo ou a vossa mulher. É serem inundados por um tal amor que todas as pessoas que estão à vossa volta sentem um amor nas suas vidas. Abundância não é se vocês têm um excelente carro ou se têm a vida estável como vocês desejam. É que vocês têm uma vida estável como vocês desejam, mas aquilo que vocês têm é dado de igual forma para todos. Vejam o que o texto diz. Era tanto que ele dividiu quase a metade daquilo que recebeu com os outros. Isso é abundância. Abundância não é ficarmos satisfeitos, é ficarmos assombrados com aquilo que recebemos de Deus. E foi assim que Pedro ficou. Ele ficou assombrado com aquilo que Jesus lhe deu. Amiga, eu não estou a dizer que vocês têm que voltar para os locais onde sofreram. Vocês têm que voltar para os locais onde houve desilusão. Porque o texto é muito claro. O único sítio onde vocês devem estar é o sítio onde Jesus diz que vocês têm de estar. Jesus foi muito específico onde mandou Pedro. Ele não disse agora volta para o mar e vais ver que vai haver abundância. Ele diz não, volta para o mar naquele lugar específico. É aí que tu tens de estar. Onde é que Jesus está a dizer? É aí que tu tens de estar.
Qual é o relacionamento familiar onde Jesus está a dizer é aí que tu tens de estar? Qual é a parte no teu trabalho onde Jesus diz é aí que tu tens de estar? Ou no teu trabalho que ainda não tens, mas tens de ter. É aí que tu tens de estar. Porque nós banalizamos tanto a nossa relação com Deus que nós já nem pedimos a Deus que nos dê orientações. Nós comunicamos a Deus as nossas decisões. E uns com os outros fazemos a mesma coisa. Nós dizemos, bem, eu decidi que vou fazer isto. Está bem, então se decidiram o que é que querem. Estão à espera de quê? Que alguém vos diga alguma coisa? Uma decisão é uma decisão. E se nós amamos o nosso irmão, decisões não se comentam. O problema é que nós fazemos o mesmo com Deus. Nós não pedimos a Deus orientação. Nós dizemos, Deus, eu tenho uma ideia fantástica. Abençoa esta ideia. Amigos, não é assim que funciona. Com Deus é exatamente ao contrário. Senhor, mostra-me onde queres que eu esteja. Mostra-me, Senhor. A partir do momento que para mim ficou claro que o meu sentimento de fracasso estava relacionado com as minhas expectativas e com a minha necessidade de autocontrole sobre tudo o que está à minha volta, tudo mudou. Hoje, eu sei que não quero fugir do lugar onde estou. Seja qual for o lugar, seja a igreja, seja o que possam imaginar. Eu decidi que não vou mais fugir do lugar onde estou. Mas também decidi que vou estar sempre onde Jesus me disser para estar. E não é isso que vos quero dizer. Há uma paz tão grande quando essa certeza chega. Há uma paz mesmo tão grande quando nos colocamos nas mãos de Deus e dizer, Senhor, eu não vou mais fugir. Esse era o eu do passado. Tenho que vos confessar. Foi assim que eu saí da última igreja onde estive. Porque as minhas expectativas não se viram cumpridas. Esse é o meu passado. Eu hoje decido não fugir mais. Mas também não deixar de estar onde Jesus me diz que eu tenho de estar. Irmãos, se como igreja cada um de nós fizer isso, vocês compreendem a beleza do reino a estender sobre a face da terra? A estender-se aos nossos bairros, a estender-se à nossa cidade, se nós estivermos onde Jesus diz que nós temos de estar. É que, se seguires a voz de Jesus, o resultado será sempre muito maior do que aquilo que estás à espera. Não vai ser possível tu abarcares a abundância que Jesus te dará se tu seguires a voz de Jesus. Irá ser tão grande que a tua técnica, a tua capacidade emocional não será suficiente para aquilo que te vai inundar. Tu vais ter que partilhar isso com as outras pessoas. Agora não tenham medo de dizer, Senhor, onde queres que eu esteja? Onde queres que eu esteja? Se escutares a voz de Deus, Ele manda-te ir. E tu vais. Ah, sim, mas calma, porque... Então e a minha família? Amigos, acham mesmo que Jesus não está preocupado com a vossa família? Se Ele vos manda ir, tem alguma dúvida que a vossa família será curada? Ah, sim, mas a parte... Como é que é por causa da nossa parte financeira? Amigos, se Deus vos manda ir, acham que isso não está já tudo planeado no seu coração? A questão é que nós começamos a meter Deus. Nós, quando o louvamos, Ele é um Deus sobrenatural, mas quando entra na parte prática, Ele torna-se um Deus de bolso. Perde poder. Nós temos essa dificuldade. Quando é na parte de o descrever, nós descrevemos como alguém grandioso, como alguém que é capaz de tudo, mas quando chega à nossa parte prática, nós começamos a baixar as expectativas e dizer, não, calma lá, porque isto ele não é capaz. Eu tenho que vos dizer, ele é capaz. Vai ser sempre capaz. Não diminuam o Deus que enviou o seu Filho para que cada um de nós pudesse ter acesso à vida eterna. Não o diminuam. E então o teu lugar de vergonha será transformado num lugar de abundância.
seja onde for. Local de trabalho, casamento, relação com os filhos, seja o que for. Se fizeres como Jesus te diz para fazeres, será local de abundância. Nunca será como tu esperas, mas será de abundância. E então, neste momento, vais ser inundado por uma... Era espetacular se o texto terminasse naquele versículo. Só que não termina. Vamos reescrever, vamos pedir para retirarem o último versículo e meio da Bíblia, que assim o texto termina melhor. Nós gostamos de finais que acabam bem. Nós gostamos de finais felizes. Aliás, eu acho que, na realidade, se nós compreendêssemos o que é a crucifixão, nós até pedíamos a Deus, ó Deus, retira-te lá isso da Bíblia, porque isso é um pouco violento demais. As nossas crianças não podem ver isso. Devia ter bolinha em cima. Só que não termina aqui o texto continua. A abundância que vais receber quando escutares a voz de Deus vai ser a última que terás nesse lugar. Eu não sei se vocês compreendem o que o texto está a dizer. Pedro teve a melhor pesca de sempre. Abundante, aquela que ele poderia chegar ao mercado e dizer: eu sou o campeão, a partir de agora vão ver, vou fazer um império, vai ser barcos atrás de barcos, vou contratar, eu agora já sei onde é que o peixe está. Foi a primeira e a última. Depois do fracasso veio a abundância, e depois da abundância veio o fim de uma era. E está na altura de começar a seguir Jesus, a ser discípulo de Jesus comprometido. Pedro viu a abundância para que depois pudesse contemplar a glória. No dia que tu vires a abundância de Deus na tua vida, tu vais compreender que o que Deus quer para ti não é que tu vivas o fracasso ou a abundância, é que tu completes, que tu vejas a sua glória. Esse é o desejo que Deus tem para nós. Não é que nós passemos uma vida a sofrer para depois ter um momento de abundância, esse momento de abundância... Não. O momento de abundância vem para que depois Jesus te diga: agora deixa aquilo que estás a fazer e vai fazer discípulos. Já conheces o meu poder, vai fazer discípulos. E esta é a mensagem para cada um de nós hoje. E isso é o testemunho que eu vos quero dar hoje. Eu durante muito tempo quis que esta igreja tivesse abundância. E no momento em que a paz chegou, foi no momento em que eu decidi: eu não quero mais seguir esse paradigma. Eu não vou mais procurar abundância para a igreja, mas fazer discípulos de Jesus. E esse não é o meu papel porque sou pastor. É isso que eu quero que vocês entendam. É o nosso papel como discípulos de Jesus. O nosso papel como discípulos de Jesus não é sentarmos num domingo de manhã numa igreja e achar que cumprimos o nosso dever diante de Deus. O nosso papel é fazermos discípulos de Jesus. É querermos estar perto dele. É virmos de vários sítios, no meio da multidão, para louvar o Senhor, para ver a sua glória, para contemplar a sua glória e ficarmos de tal forma extasiados que saímos deste lugar e vamos anunciar o nome de Jesus às nossas famílias, aos nossos bairros, ao local onde trabalhamos, e andamos neste vai e vem. Nós estamos juntos para nos motivarmos, para lermos a Bíblia juntos, para crescermos em fé, para compreendermos aquilo que Ele está a fazer com o testemunho um dos outros, e depois vamos de novo para trazer mais pessoas. E nós temos que trazer pessoas para Jesus. Nós temos que trazer pessoas para Jesus. Pedro passou pelo fracasso para experimentar a abundância, para ver a glória de Deus. Tu podes passar por momentos de fracasso, seguires a voz de Deus, certamente
terás tempo de abundância, uma abundância que não vais conseguir conter com as tuas mãos. Mas o objetivo não é a abundância, é que possas contemplar a glória de Deus. É o momento em que deixas de estar focado nos teus méritos, dons e talentos e passas a estar focado naquilo que Jesus pede. Nós estamos numa fase nova na igreja e é bom que como igreja saibamos escutar a voz de Deus para saber o que é que realmente Jesus quer. E tenho que vos dizer, a igreja nunca será nada mais do que aquilo que cada um de nós é. A igreja nunca será mais do que aquilo que tu estás disposto a dar. Se não estás disposto a dar nada, não esperes que a igreja tenha alguma coisa para dar. Simples. A igreja não é isto que nós estamos a ver. Isto hoje é um sítio que acolhe um culto, amanhã pode ser um armazém. A igreja, o templo do Espírito Santo, somos cada um de nós. E nós, como pedras vivas, construímos o templo que é a igreja. É isso que faz com que a igreja esteja neste lugar. Pedras vivas, que se juntam e constroem a igreja. Não é o espaço. Então a igreja, a nossa igreja, qualquer igreja sobre a face da terra, nunca será mais do que aquilo que cada um de nós está disposto a dar. E aí eu não posso responder por vós. Eu tomei a minha decisão. Cada um de vós está a tomar a sua. Como vos dizia ao início, não é uma mensagem de autoajuda, para se sentirem bem. É uma chamada à conversão. O que é que Deus te está a dizer? Onde é que Ele quer que tu estejas? E se não está a dizer nada, dobra o joelho em oração. Tens de orar. Porque o que Ele te quer dizer, Ele vai te dizer só a ti. Este é o teu papel. O fracasso ou a abundância que vives apenas te estão a preparar para o melhor que está por diante. E o melhor que está por diante é estarmos tão perto de Jesus que sentimos o seu aroma. E caminhamos com esse aroma. Que Deus nos ajude como igreja. Que Deus te ajude a ti a descobrir onde tens de estar. E depois não negocies, como vos disse, há sempre duas opções. Podes continuar a trabalhar as tuas redes e ir para casa e amanhã voltas a tentar, ou podes aceitar que Deus tem algo preparado muito melhor para ti, que tem a ver com a abundância que nasce da obediência. Que Deus vos guarde, não caminham sós, não se esqueçam. Uma coisa muito importante, quando Pedro teve a abundância, ele pediu ajuda aos amigos. Vocês não caminham sós, nem na tristeza, nem na abundância. Somos Igreja de Cristo e é como Igreja de Cristo que nos colocamos diante dele. Que Deus nos guarde.